Voltamos agora com o programa Odonto Prime e eu vou apresentar para vocês um caso então de reabilitação estética na região anterior dos dentes superiores. Então a gente acabou recebendo a paciente, né, com essa situação, com este caso. O que incomoda logicamente ela muito é os dentes anteriores superiores, principalmente esse anterior em função dessa alteração da cor. Infelizmente essa alteração ela acaba sendo comum ainda em casos que envolveram um tratamento endodôntico, um tratamento de canal realizado há muitos anos atrás ou algum tempo atrás, em função às vezes da própria técnica ou dos materiais utilizados ou do tempo e da forma que ele foi realizado, acaba então gerando esse escurecimento do dente. E às vezes essa necessidade desse tratamento de canal foi então talvez solicitado por um trauma, por uma cárie mais profunda, por alguma coisa assim nesse sentido. Então, às vezes, infelizmente, essa alteração de cor que compromete, logicamente, muito a parte estética, porque, vamos lá, os dentes da frente são os dentes da frente, são os que mais aparecem, e isso, logicamente, quando a gente tenta fazer um comparativo de cores, a primeira coisa que a gente tenta fazer é se elas são similares ou não, e aqui a gente, então, vê uma grande diferença. Então, isso aqui, nessa região anterior, é o que incomodava muito essa paciente. Então, o que acontece num caso que nem esse? Às vezes, para a gente que faz as reabilitações grandes e faz casos complexos, do ponto de vista de quem está vendo ou assistindo ou vendo os casos que a gente realiza, parece que eles são muito mais difíceis ou mais desafiadores, mas casos desses aqui, que a gente às vezes parece e olha, nossa, mas os dentes estão todos bons, tá tudo ok, se o meu tivesse assim estaria ótimo e tal, mas para o dentista acaba sendo às vezes um dos mais difíceis. Por quê? Porque a gente tem que aqui se equivaler à própria natureza ou o papai do céu que deu os dentes do lado, então a gente tem que tentar imitar os dentes vizinhos, e isso logicamente é muito difícil. Tem que ter ali um bom preparo, um bom técnico envolvido, fazer a utilização de muitos bons materiais. Então, sempre existe esse risco aqui de há uma diferença quando a gente mexe em um dente só, de mesmo assim que eu venha fazer todo um equilíbrio de textura, de tamanho, de forma, ainda haver uma diferença de cor. Por quê? Porque são materiais diferentes. Então, a gente tem nessa etapa do tratamento, nessa etapa inicial de uma conversa com o cliente, joga essas informações todas para ele, esclarece tudo o que pode acontecer e vai discutir quais que são os melhores caminhos. Então, por quê? Porque a gente pode mexer individualmente nesse, chegar a um resultado com uma precisão muito alta, com relação à comparação ao dente vizinho, mas isso daí depende, logicamente, do nível de exigência de cada um. Como cada um sabe, alguns são mais críticos, outros são mais relaxados, outros são mais tranquilos e tal. E aí, dependendo então do nível de exigência de cada um, logicamente isso vai influenciar diretamente. Então, como é esse caso aqui dessa paciente com um nível de exigência alto, então qual que foi a proposta que a gente fez para ela? Então, para que fizesse aqui um tratamento um pouquinho mais invasivo nesse dente, no sentido de a gente tentar remover um pouco mais essa cor desse dente, então tem que fazer um preparo mais aprofundado, tem que remover um pouco mais, e no dente aqui ao lado, então fazer uma lente de contato para que então a face anterior dos dentes elas pudessem então ser iguais. Por quê? A gente nunca vai ser igual dos dois lados. Você já deve ter visto vídeos, programas na TV, onde faz aquela simulação, ou faz aquele comparativo dos dois lados mais bonitos de uma pessoa, e se a gente tentar juntar esses dois lados, a pessoa ela fica feia, porque na verdade a gente não é igual dos dois lados, tem que existir uma harmonia. Mas à primeira vista a gente sempre tenta procurar esse equilíbrio, bater o olho do lado da direita, da esquerda, a mesma coisa a gente imaginar uma pessoa com um olho claro e com um olho escuro, uma orelha com brinco, outra sem brinco. Isso, aos pontos de quem olha, cria uma desarmonia, e essas cores também criam essa mesma sensação. Então a gente vai tentar aqui equilibrar com relação ao que diz respeito à textura dos materiais. Então, numa foto, no sorriso, hoje em dia com o advento hoje em dia das redes sociais, das selfies, dos stories, então isso aí fica muito mais nítido. Então as pessoas se preocupam muito mais com esse tipo de resultado, tá? Então aqui a gente faz logicamente aqui a comprovação daquilo que a gente comentou para vocês, ó. Então há um tratamento de canal nesse dente anterior que gerou esse comprometimento logicamente da parte estética.
Então a gente fez aqui, como é um dente que já é frágil, tente imaginar que o dente anterior com tratamento de canal já é um dente frágil por si só, talvez não só frágil, mas ele é mais friável, porque ele já não tem mais um ligamento que daria um pouquinho mais de flexibilidade a qualquer movimento, então numa batida ele fica mais fácil de quebrar. Então também é um dente que já tem um suporte menor. E outro, ele também foi preparado dessa maneira porque grande parte daquele dente ali era resina, era restauração. Então não é que foi tirado de esmalte, é que tinha que ser tirado toda a resina que tinha nesse dente, ali o G vai mostrar, então toda aquela parte do meio para trás era tudo resina. Então foi removido toda essa resina e complementado o preparo. E aqui agora no dente do lado, ainda dá para ver essa região aqui mais esbranquiçada aqui nessa panorâmica, é que a gente então já vê no dente do lado, onde ele também já tinha uma restauração, tá? Então isso agora o que vai acontecer nesses dois dentes anteriores? Eles vão ter talvez preparos e formatos internos diferentes, mas externamente de quem vê, no que diz respeito à parte ali social, do seu sorriso propriamente dito, eles vão ficar totalmente em equilíbrio. Uma moldagem, essa moldagem tem que ser muito precisa para que dê sempre a sensação que esses dentes ali, esses materiais cerâmicos saiam ou deem a impressão que saem de dentro da gengiva e que não fique um espaço ou um degrau naquela região. A gente, na hora de começar a fazer a parte final, pode dizer, desses dentes anteriores, faz sempre um projeto, logicamente não só deles, mas de todos os outros. E a paciente também, então, nesse caso, preferiu e decidiu mexer nos do lado, porque talvez nas imagens aqui a gente não pôde perceber, mas havia uma distância entre eles no sentido para frente e para trás, então os que eram um pouquinho mais para trás, então ela preferiu deixar todos eles mais alinhados e todos eles com uma harmonia melhor. E também tinham restaurações muito grandes. Isso. Né? Uhum. Tá, então mesmo assim, mesmo se a gente voltar aqui um pouquinho nas imagens anteriores, a gente vê, ó, como a Morgana comentou, tinha restaurações, tá? Mas se a gente pegar esse dente aqui, e se eu pegar agora o dente, então já pós-preparo, eu mantenho, pode dizer que toda a estrutura do dente, a gente faz a remoção de uma pequena face da parte anterior do dente. E aí, de novo, nesse caso, então, como vocês já podem ver, aqui na região anterior, a gente já está aí com um caso relativamente concluído, partindo agora, nessa etapa de prova, partindo então para esse mesmo resultado nos dentes vizinhos. Então agora a gente tem aqui coroa num dente e facetas ou laminados, ou então, logicamente, as lentes de contato, que hoje em dia estão mais em alta, então de uma certa forma as técnicas são todas as mesmas para fazer uma lente ou um laminado, uma faceta de porcelana. Logicamente o que muda está muito mais na quantidade de desgaste do dente, tá? Então quanto mais fina, uma lente de contato, um pouquinho mais espessa, ou seja, o que é essa diferença? É de 0,3 milímetros a 0,8 milímetros. Então esse é quase que um termo muito mais técnico de uma conversa entre profissionais da mesma área do que para que isso gerasse algum entendimento para o cliente, porque ele não consegue saber ou às vezes nem perceber se desse dente foi tirado 0,3 milímetros ou se foi tirado 0,8 milímetros. Então é uma percepção muito pequeno, que ele nem tem. Né? Tá? É muito pouquinho. Isso. É muito mais, eu acho que de uma conversa sincera e verdadeira entre o profissional e o seu próprio cliente. Tá? As peças, ó, então a gente consegue perceber o quanto elas são finas, porque elas até puxam aqui essa translucidez, então ela puxa até a parte escura aqui desse tapetinho que a gente tem para tirar essas fotos, tá? Um pouco mais vistas delas. E aí então agora a gente já tem então elas instaladas. Então a mesma coisa que a gente estava conversando com vocês nessa região anterior no começo desse bloco, desse programa, que aqui a gente agora não consegue perceber o que é uma coroa que está envolvendo todo um dente e o que é uma lente de contato, uma faceta num dente vizinho, porque a gente não consegue mais ter essa diferença. Então o que a gente tem aqui de equilíbrio? Tamanho, forma e a própria cor, além da textura. E isso, logicamente, é o que o paciente deseja e sonha com relação ao resultado do seu tratamento. Então a gente consegue reabilitar e entregar os trabalhos hoje em dia dessa maneira. Então a paciente que tinha lá um dente na região anterior escurecido, que gera logicamente todo um comprometimento ou todo aquele acanhamento na hora de realizar um bom sorriso, uma gargalhada, a pessoa às vezes se esquiva na hora de tirar uma foto ou quando sorri na hora de estar no meio de outras pessoas, coloca a mão na frente. O que eu estou comentando agora, com certeza quem vive essa situação sabe muito bem do que eu estou falando, o quanto que isso gera às vezes de comprometimento e às vezes até de algum prejuízo no seu dia a dia, porque às vezes ela evita
estar em algum ambiente ou fazer a participação ou participar de algum evento, de alguma festa ou de algum evento do seu próprio trabalho por uma limitação que, do ponto de vista, logicamente, de quem olha, ela é muito perceptível porque é no dente da frente. Então, isso aqui incomoda muito. Fora também o que rejuvenesce, né? Sim, sim. A pessoa ter os dentes da frente escurecidos, desgastados, isso tudo envelhece muito, sim, né? Sim. Então, quando a gente restaura todos eles, coloca eles na posição correta, de uma maneira clara, a pessoa se torna mais jovem em alguns anos. Né? E outra coisa também que a gente percebe, nunca é tarde para começar, porque a partir do momento quando a gente vê um problema ou vê que está numa situação que a pessoa não gosta, a principal tendência que ela tem é de deixar daquele jeito e, consequentemente, imaginar, já que aquele está ruim, então que já fique ruim o resto também. E isso, logicamente, vai ser muito pior e aí, logicamente, vai gerar um prejuízo para ela maior, vai gerar um custo maior depois, logicamente, a hora que ela quiser reverter essa situação. Então, se você tem seu problema, se você tem uma situação semelhante ou próxima a alguma coisa que tem um problema odontológico, procure o mais cedo para tentar resolver. Com certeza vai ser muito mais fácil, mais barato e mais rápido. Então, a gente consegue aqui fazer um comparativo da parte então inicial do diagnóstico que a gente recebe a paciente nessas condições. Como eu comentei com vocês no começo, ela tinha problemas graves? Não tinha problemas graves, mas agora aqui ela ficou muito melhor. É o que eu falo, né? Quantos anos a gente dá para foto de cima? Sim. E quantos anos a gente dá para foto de baixo? Com certeza. Né? Então, com certeza aí alguns anos de diferença. Pessoal, então o programa de hoje seria isso. A gente apresentou casos bem diferentes, extremos, que envolvem a parte estética e da própria reabilitação, como a Morgana bem apresentou. A gente então agora, se vocês quiserem assistir outros vídeos que a gente tem que apresenta esse tipo de situação, vocês podem também acompanhar os outros vídeos que a gente tem no nosso canal, no próprio YouTube. Um abraço e até a próxima semana. Um beijão enorme e até semana que vem.